Vitor Sérgio Rodrigues, boa tarde, se é que é possível falarmos sobre isso. O Brasil deixa a Copa do Mundo para a Noruega nas oitavas de final. Você fez aí um histórico, né? Bélgica, Croácia e Noruega, né? Realmente são eliminações bem chamativas. E ao contrário das outras duas, quando eu digo que a gente foi eliminado num detalhe, hoje o segundo tempo do Brasil é um segundo tempo bem abaixo do que um time com um plano de jogo definido conseguiu, né? Então, assim, acho que até o Brasil fez um bom primeiro tempo melhor do que apresentado contra o Japão, mas o que o Brasil fez no segundo tempo, de não conseguir minimamente encurtar a distância para pressionar em alguns momentos importantes, porque acho que fazia parte do jogo da Noruega ficar com a bola para não sofrer. E acho que o Brasil não conseguiu em nenhum momento subir essa pressão para incomodar. E aí, alguns erros que se repetiram e que foram se acumulando, em especial nessas bolas longas para o Haaland. O Haaland matou o jogo da seleção brasileira, porque toda a bola longa nele entrou e não tinha ninguém perto para pegar a sobra, né? Acho que o trabalho em cima do Haaland é muito complicado, é difícil, mas você tem que ter alguém perto para pegar a sobra. E tava o Marquinhos longe, tava o Casemiro longe. Então, assim, isso foi dando volume de jogo para a Noruega, ainda que no Brasil tenha tido suas chances de abrir o placar no segundo tempo. E aí, depois das mudanças do Ancelotti, as mudanças do Ancelotti foram muito ruins hoje, né? Elas pioraram o Brasil. E no lance do gol, eu queria até ver de novo, que eu estava vendo, só vi uma vez, lógico, mas me parece que é um lance que começa com o Ederson passando instrução para o Casemiro e a Noruega acelerando o jogo pelo lado esquerdo. Então, assim, é um segundo tempo muito ruim, é um segundo tempo lamentável, que não dá para a gente dizer que é muito surpreendente, porque o ciclo de Copa do Mundo é um ciclo muito ruim do Brasil, né? É um ciclo de que fazia sentido terminar numa oitavas, numas quartas, mas acho que era muito difícil a gente imaginar algo melhor do que isso. E acabou que caiu nas oitavas, a pior eliminação do Brasil, desde que tem esse mata-mata assim, né? Em 66 o Brasil caiu na fase de grupos e depois em 90 caiu nas oitavas para a Argentina. Então é uma derrota muito traumática, mas que talvez seja a partir dela que você realize que realmente o japonês tinha razão, o Brasil não é mais o mesmo, e que nem sempre vai ser chegando aqui desacreditado que a gente vai ganhar, como foi talvez em 94 ou como foi em 2002. Dessa vez a gente chegou aqui desacreditado e não levamos e ainda caímos para a Noruega nas oitavas de final. 66% de posse de bola da Noruega, 34% de posse de bola do Brasil. E o Brasil finalizou mais vezes, 14 vezes, contra 9 da seleção norueguesa. Mas o número que importa ficou no 2-1. Ricardinho, boa tarde. Boa tarde. É isso, a gente cansou de dizer aqui que a bola não poderia chegar no Haaland. Ela chegou 3 vezes. 2 ele fez. A primeira de cabeça, se antecipando ao zagueiro brasileiro. A segunda ele domina de fora da área, dá boa tarde pro mundo e bate pro gol. Hoje, a seleção brasileira fez o primeiro tempo, eu tô com o Vitor Sérgio. Aceitável, bom, mas com as trocas, hoje o responsável pela eliminação da seleção brasileira chama-se Carlo Ancelotti, que foi colocado como um grande treinador, talvez o melhor treinador de seleções que estão disputando a Copa do Mundo. Mas hoje ele fez tudo errado. Substituições que pioraram a seleção brasileira. Escolhas de um esquema que ele acreditava lá atrás e que não deu certo. Agora a pergunta que eu fiz há 45 dias atrás, há 60 dias atrás, fazer um novo contrato com o Carlo Ancelotti antes de ver o desempenho dele em uma Copa do Mundo, era o caminho mais viável? Era o caminho certo?
Me parece que hoje o Ancelotti colocou muita coisa a perder. Eu queria entender o porquê da renovação do contrato do treinador antes da Copa do Mundo. Endrick entrou no lugar de Matheus Cunha aos 58 minutos. Danilo Santos entrou no lugar de Ryan aos 67 minutos, junto com Neymar, que entrou em campo no lugar de Gabriel Martinelli. Por fim, Ederson entrou no lugar de Bruno Guimarães. Essas as trocas da seleção brasileira que pareceram não funcionar. E o Sinho, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que é nítido para todo mundo, o VS já trouxe, que as trocas não fizeram bem. E eu acho que assim, trazendo para campo isso, a Noruega já tinha mais posse de bola. No primeiro tempo a Noruega termina com 65% de posse de bola, com o Brasil fazendo um bom primeiro tempo. Acho que o Martinelli vai muito bem no jogo. Dito isso, ele não é volante, ele não era o cara da posição. A Noruega conseguia sair com muita tranquilidade da semi-pressão inicial do Brasil e mantinha a posse de bola de uma maneira defensiva. A Noruega tinha pressa zero, tinha pressa de finalizar, não tinha pressa em finalizar, não tinha pressa em terminar as jogadas. Era uma posse de bola para esperar o melhor momento. No segundo tempo, o Brasil começa de uma rotação mais baixa ainda, devido ao calor, ao desgaste, ao cansaço. Esses buracos ficam mais evidentes. A troca do Ancelotti, quando ele coloca o Endrick e coloca o Vini para ser talvez o primeiro cara acionado para achar o Endrick, ela surge efeito no primeiro toque na bola do Vini. O Vini toca na bola, acha o Endrick, ele perde um gol de cara com o goleiro. Essa podia ser a métrica do segundo tempo, o resto do jogo todo. Quando ele coloca o Endrick para a ponta direita, com a entrada do Danilo e do Neymar, a gente perde total mobilidade, movimentação e dinâmica na frente. E a gente atrai mais ainda a Noruega, que tem uma posse de bola no segundo tempo de 68%. Então fica ainda mais fácil para a Noruega sair de uma pressão que não existia e manter a posse de bola, porque 7 jogadores, 8 só, é muito difícil marcar um time muito técnico. Após o gol, então, o Brasil tem que sair meio que pro all-in e não arruma nada. Então, assim, hoje eu não tenho como discordar e não tenho como ver outra coisa. As substituições foram muito erradas e mudaram totalmente a dinâmica da partida. Por outro lado, Giovana, boa tarde. O técnico da Noruega fez mexidas boa noite, importantes. né? Já são 7 horas, nós estamos tão perdidos no tempo. Já são 7h15. O baque foi grande. 7h15, boa noite. Boa noite. Gil, você já falava no radar pré-jogo, né? Sheldrup, Oscar Bob, jogadores importantes e que mereciam a titularidade, no caso, mas não apareceram. Se por um lado o Carlo Ancelotti mexeu e não funcionou, por outro, o Solbakken conseguiu melhorar a Noruega para o segundo tempo. Boa noite. Boa noite. Ficou muito nítido que ele entendeu que aquele jogo não era para o Sørloth. E algo que a gente já vinha alertando da possibilidade do Oscar Bob ou até propriamente do Sheldrup eles aparecerem no 11 inicial. Ele ajustou isso e os dois entraram muito bem. Falamos no pré-jogo, né? Exatamente. Acho que até ele arrisca tirando o Nusa. Não sei se o Nusa teve alguma questão física, mas o Nusa, na minha opinião, poderia ter ficado mais em campo, mas ele coloca Sheldrup e Oscar Bob. E aí, na minha opinião, esses dois jogadores dão uma dinâmica muito melhor, principalmente para a Noruega se movimentar mais e acelerar mais. E o Aursnes também entra bem. Então, acho que o Solbakken, ele acerta nas substituições, os jogadores que ele aposta para o segundo tempo vão bem, ao passo que o Brasil vai na posição contrária, né? Acho que o Ancelotti acaba desconfigurando bastante o time com as modificações que faz. Agora eu queria entender muito sobre a proposta de jogo do Brasil. Se de fato o Ancelotti queria mesmo deixar a bola com a Noruega, se o Ancelotti queria mesmo que o adversário tivesse mais posse de bola ou se isso foi imposto pela Noruega. O André Henning, inclusive, nosso Carication mandou aqui, de fato. Avisou. Ele falei que a Noruega ia ter mais posse de bola. Eu também imaginava que tinha muito mais a ver com a Noruega e com o modelo de jogo jogar com posse de bola. Mas aí a Noruega teve muito mais posse de bola, fato. Mas a pressão inicial do Brasil, quando o Brasil fazia meia pressão, a gente pressionava naquele modo antigo, no 4-2-4. Era o Martinelli pela esquerda, o Vini como segundo atacante, o Matheus Cunha um pouco mais atrás do Vini, mas enganchando como atacante, e o Ryan. A Noruega conseguiu expor o meio-campo do Brasil, Casemiro e Bruno Guimarães, quase que o tempo inteiro. Era muito fácil de sair dessa pressão. Aí volta naquele assunto que a gente falava no pré-jogo. O Danilo Santos, para sair na posição de start que era do Paquetá, fazia muito mais sentido.
o meio-campo ia ficar muito mais combatível, digamos assim, combativo, sei lá que palavra Combativo. usar. Combativo. Ficava com muito mais combate, poder de marcação. A gente o Martinelli fez um partidaço. Partidaço. Bom primeiro tempo. Excelente. Pra mim, o melhor em campo. Ele entregou o máximo que ele poderia entregar fora de posição. As três grandes chances criadas da seleção brasileira, na minha opinião, têm participação direta do Martinelli fez um bom jogo. Bom jogo. Dito isso, ele perde o fator surpresa da substituição pro segundo tempo. Ele deveria ter entrado com o meio-campista a mais. Hoje, Wilson Júnior, hoje ficou uma coisa para mim. A gente teve um treinador que no intervalo acertou a seleção dele, um treinador que voltou pro segundo tempo com a seleção acertada, certinha, azeitada, como gosta de dizer Vitor Sérgio Rodrigues, e do outro lado, quando a seleção brasileira precisou do seu treinador, ele não deu conta do recado. De um lado, o treinador acertou, arrumou a seleção, a Noruega volta bem pro segundo tempo. Do outro lado, agora é hora do Ancelotti mexer. Aí deu ruim. Vitor Sérgio segue conosco e a gente vai chamar para o nosso bate-papo Marcelo Beckler, que vai responder nessa primeira participação também a enquete que está aqui no chat para a galera responder. A eliminação para a Noruega é: opção 1, vexame; opção 2, esperada; opção 3, surpreendente. No chat, 59% dos votos dizem que a eliminação para a Noruega é um vexame. 33% é uma eliminação esperada. Ou seja, estamos falando de 3 a cada 10 pessoas esperando a eliminação. E 7% surpreendente. Marcelo Beckler, para você, boa noite. Eliminação para a Noruega é vexame, esperada ou surpreendente? Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Não, para mim é surpreendente. Eu tinha visto os jogos da Noruega e eu trabalhei aqui no Noruega Costa do Marfim. Não tinha visto tanto neste time para que o Brasil fosse sofrer demais. Eu achava, inclusive, que o jogo contra o Japão era mais difícil que o jogo de hoje, embora hoje a Noruega tivesse mais pólvora, né? Tivesse mais jogadores capazes de fazer mal ao Brasil com muito pouco do que tinha a seleção japonesa. Porque me parecia fácil entrar na defesa da Noruega. Contra a França a gente não viu, porque a França eles tiraram o time de campo, mas o que eu vi de Costa do Marfim e o que eu vi de Senegal, falei, bom, se o Brasil atacar, dá. E o que o Brasil tentou fazer para mim foi, e eu acho que foi bem, embora não foi o que eu faria, e o que eu não vejo de jeito nenhum futebol brasileiro se identificando com isso. Dar a bola para a Noruega, e jogar de contra-ataque. E estava funcionando. Primeiro tempo, o Brasil termina com 8 finalizações contra 4 da Noruega, mesmo tendo 30 e poucos % de posse de bola, 35% de posse de bola para o Brasil, mas ainda assim finaliza muito mais. Todas as do Brasil são de jogadas rápidas e não de jogadas de paciência, de rodar a bola de um lado para o outro. Por isso eu não acho que foi a Noruega que empurrou o Brasil para trás. O Brasil não queria ter posse de bola e eu acho que por isso que queria o Martinelli. Estava funcionando. A Noruega conseguiu criar quando o Brasil caiu na armadilha de a Noruega ficar tocando, o Brasil ir morder lá em cima, chutão do goleiro para o Haaland. O Haaland tromba uma bola com o Magalhães, ela cai no pé do Odegaard, ele fica cara a cara com o Alisson. Só quando o Brasil mudou a estratégia e saiu para pressionar um pouco mais, a Noruega pôde fazer essa jogada mais perigosa. De resto, o Brasil se fechou bem, não permitiu passes para o Haaland. A Noruega em algum momento errava e correr. Estava indo bem. E no segundo tempo eu também acho que estava indo bem. A bola do Endrick é uma que o Brasil recupera e o Vini, muito bem, dribla Endrick. Cara a cara ele perde. E aí depois, acho que são as mudanças perdedoras do Ancelotti. O Ancelotti perde, porque a Noruega não mudou. Quem mudou foi o Ancelotti, quando ele coloca Ederson e Neymar. E ele tira os dois jogadores pressionadores, Martinelli e Ryan. O Brasil fica sem pressão. Danilo. A Noruega, quando faz o gol no minuto 80, ele coloca o Danilo, coloca o Danilo, depois ele coloca o Ederson, que é mais uma. Mas quando ele coloca o Danilo, o Brasil fica sem pressão. A Noruega passa 10 minutos tocando a bola até sair o seu gol. Com o Endrick, que não é um marcador. O Endrick é um obstinado a correr para frente, mas ele não corre para trás. Depois você reveja um gol, como o Sheldrup passa por ele, como se fosse um passeio no parque, e cruza uma bola muito plácida para o Haaland atropelar
o Gabriel Magalhães. Colocar Neymar em um jogo que você quer roubar e correr e tirar o Matheus Cunha, um jogador de pressão, não acho que é uma boa. E colocar o Endrick para correr atrás de jogador também não. Eu acho que as mudanças do Ancelotti de colocar o Neymar... Já tinha colocado o Endrick antes, né? Colocar o Endrick pelo Matheus e depois coloca Neymar e Danilo por Ryan e Martinelli. Essas duas segundas mudanças acabam com o Brasil. Destroem. O Brasil perde pressão, perde capacidade de roubar. Falou, bom, agora o Brasil vai para o ataque. Né? Colocou mais um meio-campista para dar sustentação para o Neymar trabalhar um pouco menos, e agora o Brasil vai para ataque. Não, continua a mesma coisa. E aí o que a Noruega antes tocava e não entrava, a Noruega passou a tocar e entrar. E fez um gol muito fácil. O que mais irrita é que os gols da Noruega são gols fáceis. É um drible muito fácil para cima do Endrick, não tem pressão depois do Danilo, vem o cruzamento e depois é um atropelo para cima do Magalhães. E o segundo gol da Noruega, o Brasil não tinha dado resposta nos 10 minutos seguintes ao gol. O segundo gol da Noruega é um gol de um time derrotado. O Brasil está com os braços baixos, é uma jogada do absoluto nada, uma jogada na lateral são dois jogadores da Noruega contra toda a defesa do Brasil e ninguém fecha o chute do Haaland. Então, o Ancelotti tinha mexido contra o Japão, duas que eu não faria. Quando ele coloca o Martinelli, eu falo, por que ele está colocando um cara de velocidade para espaço longo num jogo de espaço curto? Não teria feito. E antes também a do Paquetá pelo Endrick, essa talvez, mas eu teria tirado o Casemiro e ele não tirou. Deu certo naquele dia. Duas que eu não faria, que eu achava errado, mas se ele acertou, quem sou eu para dizer? Agora ele errou e deu errado. Não foi bem o Ancelotti. O Brasil paga o preço, eu acho, gente, de não ter dado tempo de trabalhar o que ele teve que pagar para ver. Né? Não teve tempo de colocar o Neymar para jogar antes, não teve tempo de treinar um time ofensivo, de treinar um time defensivo. Então o que o Ancelotti fez foi admitir, não estamos prontos. E qual que é a coisa mais fácil de se fazer no futebol? Marcar e correr. A coisa mais difícil é jogar. Construir é muito mais difícil que destruir. E o Ancelotti disse várias vezes, eu não quero jogar bem, eu só quero ganhar. O Brasil ganha defendendo bem e atacando. O que a gente viu hoje foi o Ancelotti dos pés à cabeça. Porque ele não teve tempo de trabalhar, porque ele chegou 10 meses antes e porque ele pegou a seleção como ele pegou. Então a gente pagou o preço pelo ciclo, mas a gente também pagou um preço altíssimo por hoje. As substituições são terríveis, a segunda e a terceira. A do Endrick, ok, ele queria mais agressividade na última linha, tudo bem, e quase deu certo no primeiro lance. A segunda e a terceira, a entrada do Neymar e a entrada do Danilo e colocar o Endrick na ponta, são mudanças perdedoras. Eu não quero falar do ciclo agora, mas eu quero falar do ciclo já já. Acho que agora a gente precisa analisar um pouquinho mais o jogo, como o Beckler falou bastante sobre o segundo tempo, o VS também, todos aqui falando sobre as mudanças que aconteceram. Ainda estava 0-0. O jogo ainda estava empatado. Estava 0-0. E quando a gente para olhar para o primeiro tempo, e aí é que eu me pergunto se está tanto assim na conta do Ancelotti, o primeiro tempo do Brasil tem um primeiro tempo no qual consegue roubar bolas no meio campo, a Noruega não entra por dentro, o Brasil tem boas jogadas em velocidade roubando bolas no meio campo. A mexida que ele faz na primeira etapa, colocando o Martinelli em campo, numa posição que grande maioria duvidava, eu me incluo, que funcionaria, funcionou muito bem. O Brasil tem uma enfiada de bola para o Bruno Guimarães, ou melhor, para o Matheus Cunha, em que haveria a oportunidade de colocar a bola na rede, não fosse o pênalti. Veio o pênalti, o Brasil perde a oportunidade com o Bruno Guimarães. O Brasil teve o Vini achando o Martinelli por dentro e o Martinelli finalizando ali meio sem ângulo, mas obrigando o Nayland a fazer uma ótima defesa. Tem o Vini pressionando o Degar, o Martinelli soltando a bola para o Vini cara a cara batendo e não conseguindo fazer o gol. Tem o cruzamento do Guimarães para o Martinelli chegar para cabecear, faltou um pouquinho ali de altura para colocar a bola na rede. Tá tanto assim na conta do Ancelotti, porque o primeiro tempo do Brasil é um primeiro tempo no qual a seleção merecia, talvez, sair vencendo. E aí, o Ancelotti não chuta pro gol. Na transição. Tudo isso que você falou na transição. Que era o propósito do treinador. A gente tem que analisar o que o treinador quer. Sim, mas defensivamente, a brecha que o próprio Martinelli deixa por não ser o cara da posição não funciona. E aí, a Noruega tem mais posse de bola. Então, eu não sei se o fato era... A Noruega não deixava o Brasil jogar, o Brasil fazia longa. O Brasil, quando encaixava a pressão ofensiva e a Noruega não conseguia jogar, o Haaland causava dano. Quando a Noruega conseguia quebrar a primeira linha de pressão, eles tinham vida fácil. E isso foi a dinâmica mais da metade do primeiro tempo. Mas quem foi melhor no primeiro tempo? A Noruega. Não.
O Brasil. O Brasil teve mais Brasil teve mais momentos, chances. sim, mas a Noruega manteve um controle maior no primeiro tempo. Não que o Brasil tenha jogado mal. Para mim, o Brasil é melhor. Pra mim, Não, o Brasil é pra melhor. mim não. O Brasil Pra mim controlou os 2 pontas Pra da mim Noruega. também é melhor. O Brasil controlou os 2 pontas da Dentro Noruega. das Tanto propostas. que o Solbakken troca os 2 pontas, porque ele percebe que deu errado. E por dentro, a gente não pode virar e falar assim: pô, o Brasil deu espaço por dentro pra Noruega jogar. A Noruega não achou uma jogada por dentro. Não deu espaço pra jogar, deu espaço pra sair de pressão. A Noruega tinha pressa zero Eu de definir sim. a jogada. Pode falar, Vessi. Eu acho que dentro das propostas, o meio-campo, o primeiro tempo do Brasil é melhor que o da Noruega. A Noruega queria primeiro se defender com a bola. Ela não Isso, queria estar concordo. sujeita ao Brasil atacar. Ela fez isso basicamente, ok. Isso. Mas ela não levou perigo nenhuma vez, ela levou perigo naquela trombada do Haaland, que aí acho que foi um problema do Brasil o jogo todo. É que o Betão não tá aí hoje, né? O Betão daria uma aula aqui. Você tá pegando alguém como o Haaland, alguém vai pro sacrifício, o outro tem que estar perto. A sobra tem que estar perto. Então, mas aí, Não Vessi, adianta você trombar com o Haaland. Pode terminar, termina o raciocínio. Vai lá. Não, então, que não adianta a gente trombar com o Haaland, a bola não ficar com ele e ter o jogador longe. Porque aí ou ele vai recolher ou vai sobrar alguém. Mas esse é o ponto... Era um jogo em que o Brasil... vai. Esse é o ponto da pressão. A partir do momento que você sai com 4 jogadores pressionando a linha defensiva, o segundo zagueiro ele não pode ficar na sobra do atacante, porque a gente expõe o nosso time a ficar praticamente no mano a mano. A partir do momento que os 4 da frente pressionam em conjunto, os 2 do meio campo sobem a linha e a linha defensiva sobe junta, ou seja... Um zagueiro pega o Sim. Haaland no mano e um zagueiro sai pra pegar o meia que sobrou. Porque os 2 volantes dão um passo pra frente. Então não tem como ficar a sobra no Haaland. Não tem como. Até porque a bola é no ponto futuro. Não, mas é que... Não, tudo bem, mas é que esse meia, ele não estava alinhado com o Haaland, ele estava chegando depois. Então, assim, teve muita bola que deu volume de jogo para a Noruega no primeiro tempo, de sobra de bola do Haaland. Mas, num geral... O que a Noruega queria fazer, que era se defender com a bola e espetar uma ou outra vez, ela não fez no primeiro tempo. E no primeiro tempo o Brasil teve essas chances que o Fragoso falou. Era uma proposta muito esperada do time brasileiro? Eu acho que não. Mas dentro do que acabou se desenhando o jogo, eu acho que a execução do Brasil foi uma execução boa. Foi uma execução boa. Quando as trocas aconteceram, aí eu acho que a falta de capacidade de pressionar médio, o Brasil acho que subiu uma ou outra pressão alta. A pressão do Brasil era média. A falta de capacidade de pressionar no médio, aí matou a seleção brasileira. Diretor, vou pedir uma gentileza aqui no chat. A enquete de eliminação para a Noruega é vexame esperado ou surpreendente, não está mudando o resultado, então já temos uma resposta aqui dos nossos mais de 14 mil. Vexame, 58% para a galera. A gente está discutindo aqui o peso do Ancelotti nessa eliminação. Então vamos colocar uma enquete agora no chat para a galera. O Ancelotti, qual seria a melhor enquete, hein? Pro Ancelotti, mesa. O que vocês acham que vale a gente jogar pro chat? O Ancelotti interferiu no andamento da partida, sim, ou com certeza. O Ancelotti é o grande Fragoso. culpado, talvez? Não sei. O Ancelotti é o maior responsável? O Ancelotti é o maior responsável pela eliminação? Sim ou não? Acho que a galera... Para sentir o termômetro do chat em relação ao técnico, né? Tá, beleza. Beckler, você me chamou. Sim, um palpite de enquete seria se a responsabilidade é mais do técnico ou dos jogadores, né? Porque antes você tinha tocado no assunto de que o Ancelotti não pode ir lá e fazer os gols. Tem 2 coisas que eu não gosto. Uma é por gosto pessoal e estética. Eu não gosto que o Brasil vai jogar contra a Noruega e fale, entre aspas, tá? O coitadinho sou eu. Quem vai jogar na defesa sou eu e você, Noruega, é quem vai dar as cartas desse jogo. Por mais que muitas vezes quem esteja sem a bola também dê cartas. Eu acho que o Brasil controla sem a bola o primeiro tempo e parte do segundo. Mas eu não acho que a postura do Brasil jogar assim. Talvez, de uma forma pragmática, competitiva, seja melhor. Mas nessa Copa do Mundo, o Brasil chega para esse jogo com uma média de 58% de bola por jogo, Noruega de 50%. E o que a gente viu hoje foi 35-65%. O Brasil quis dar a bola para um time que não sabe ter a bola. Eu achei isso uma estratégia que eu não usaria, mas uma estratégia válida. Esse time não sabe ter a bola, esse time quer atacar rápido, vamos fazer eles terem muito a bola, que eles vão errar e a gente vai contra-atacar. Tudo bem, mas eu não gosto disso. Então, para mim, o primeiro erro do Ancelotti, a primeira coisa que eu não faria é essa. E depois o que eu expliquei das substituições, que para mim, a do Endrick pelo Matheus eu acho ok, válida e boa,
Mas as duas seguintes, eu acho que são mudanças que fazem o Brasil perder. Então, acho que o Brasil estava mais para ganhar do que para perder até a entrada do Neymar e do Danilo. Agora, Acho que a aí, partir dali o Ricardinho, Brasil, por favor. Aí o Brasil vem não ponto. teve nem perto de ganhar. Os isso aí. jogadores são também, em parte, responsáveis, porque quando o Ancelotti vai mexer na equipe, tá 0-0 e o Brasil perdeu boas oportunidades de gol. Não deveria ter mudado a maneira de jogar, né? Já que estava dando certo. Incluindo no segundo tempo. Vocês gostaram do primeiro tempo, né? Acharam que foi bom, deveria ter mantido a maneira de jogar. Agora sim, a gente passou Ou aqui... se é para mudar para colocar esses jogadores, Ricardinho, aí sim tinha que ter mudado a forma de isso, jogar. mas- Aí é o contrário. Então. Se vai colocar um ataque com Endrick, Vini e Neymar, parou de correr para trás. Perfeito. Aí a partir de agora protagonista isso. agora sou eu. Mas ele não Entraram quis, aqui né? os bons Eu jogadores. acho Aí que- ele tinha que ter mudado e não mudou. Eu acho que dava pra manter a pressão lá na frente com o Endrick, Vini e Neymar se ele mudasse, tipo, os 3 volantes, o Neymar no enganche Sim. como o Ricardinho e Vini e Endrick pressionando. Lá na frente. E não colocar o Vini pra ponta esquerda, isso. o Endrick pra ponta direita, a gente Gente, perdeu pressão total. O Ancelotti é um grande treinador de futebol. Todos nós aqui sabemos disso. Mas ele foi mal hoje, pô. Ele fez tudo errado. Mas tá na conta dele só? Muito na conta dele. Não Muito pode mal. ficar na Muito conta na conta dele. dele. Desculpa, Fragoso. Se o Brasil fez um bom primeiro tempo, como você disse, Tá na conta como dele disse também. o Marcelo, Não tá, Gil? Sim, então claro. mantenha o que tá. Mantenha o que tá. Não, tudo bem. Mas Quem bem, mexeu ele foi ele, errou, não fui mas eu de aqui. fato, Não ele fui vai eu lá aqui e no mexe. Brasil que mexi no time. Mas foi só ele na que conta mexeu. dele. Eu Tá na odeio conta dele fazer também, isso, bom mas o tempo. Guimarães Ó. perdeu o pênalti, gente. A gente precisa lembrar Não, isso mas também. também, Ele ó, estava excelente, mas perdeu o pênalti. nós falamos aqui, desde que o Brasil ganhou do Japão, que já ganhou bem que na sorte, né? Vamos falar aqui, porque já ganhou lá, achou o gol na empurrância lá, fez o gol e passou pelo Japão. Né? Nota 6,5, nota 7,5, tá bom. Nós passamos a semana inteira falando o que aqui? A bola não pode chegar onde? A bola não pode chegar onde? Pois é, no A Haaland. bola não pode chegar onde? O Haaland no primeiro tempo ele participa de 3 jogadas. A do gol anulado, por impedimento. É ele quem rouba a bola, que intercepta a bola de cabeça. A dividida que ele dá, com os zagueiros brasileiros, sobra pro Odegaard bater pro gol, se não tiver É o equivocado. lançamento do goleiro, ele Lançamento do divide. goleiro. E uma outra que a bola é cruzada, ele tenta fazer E o gol de o primeira. Alisson defende. São três. No segundo tempo, a bola chegou para ele 3 vezes. A primeira, o Alisson consegue dar um tapa, desvia porque ele ia fazer o gol. A de carrinho, ele chega atrasado. Então são 4 bolas. E as outras 2, meu irmão? É o que a gente cansou de alertar aqui, cansou de falar aqui. PQP, não pode chegar para ele. Eu falei pro Wilson Júnior aqui. Se chegar 2, ele vai fazer as 2. E não deu outra, irmão. A primeira que chega, ele atropela o zagueiro, mas o Beckler tá coberto de razão. Não pode tomar o drible que o Endrick tomou e não pode cruzar da maneira que cruzou. E a segunda, eu vou repetir aqui. Ele recebe, chutou de fora da área, é gol. A gente já sabe. Isso já era sabido. O Alisson não tem culpa no gol, tá? O Alisson não tem culpa no gol, não dá pra pegar. Mas chutar de fora da área é meio caminho andado. Ele recebe fora da área, ele ajeita o corpo, ele pede pra torcida fazer a remada, e chuta no gol, pô. Não tem um filho da mãe pra chegar no cara, pra dar o carrinho, pra interceptar o cara. Deixa o cara dominar, virar o corpo, olhar pra torcida, pedir pros caras remar e fazer o gol. Que conversa é essa, rapaz? E aí o treinador da seleção brasileira não tem culpa? Então quem tem culpa sou eu? Eu que fiz as alterações da seleção brasileira? O culpado sou eu?